Bom dia, Chay. Bom dia, constelação de centelhas que estão encarnadas e desencarnadas e compondo a beleza desse mundo que nós vivemos na Chay. Somos e reconhecidos como por muito nos amarmos. Isso é a expressão crística, né? Tão bonita quando ele disse que a gente seria reconhecido por muito se amar. E a Chai é assim, né? Ela é esse espaço de convivência onde as pessoas são reconhecidas por muito se amarem. E é isso que faz com que cada pessoa que vá lá, cada centelha, sinta-se abraçada e confortável para ser simplesmente quem ela é, com a sua dor. É, eu falo desse campo de amorosidade no início desse vídeo para falar que essa amorosidade é tão grande, ela é tão bela, que ela muitas vezes suplanta até o campo da compreensão. Só que às vezes o campo da compreensão, quando ele vem e ele é desafiado um pouco mais profundamente, né, ele pode abalar um pouquinho o campo da amorosidade. E aí a gente precisa chegar e falar um pouquinho a respeito disso, para que a cura no amor não se faça tardar, né? Nós estamos passando um momento difícil, é difícil, um momento global, um momento de transição. Já foi falado, era para ser difícil, ele é difícil. E vai acabar daqui a 5 minutos, nem depois de amanhã. Como também ele não começou 5 minutos atrás. Este é um momento de grandes transformações que exige da gente uma estrutura realmente muito alicerçada no amor, muito se amarem. Assim vocês serão reconhecidos, nós seremos reconhecidos. Por que está tendo tanto desafio nessa casa neste momento, né? Por que tanto medo, por que tanta dor, né? Eu hoje quero falar toda a Chai nesse momento, para que a compreensão sobre vários pilares do que a gente vem falando durante tanto tempo, ela possa se instalar mais fortemente e que essa compreensão ela possa fortalecer o caminho do amor, que é a fonte da união, né? Nosso caminho de união, nossa casa. Tem muita gente sofrendo e tem muita gente que às vezes não está conseguindo entender a dimensão dessa dor. E eu quero dizer que essa dor que hoje está sendo colocada no campo da identidade de gênero, né? Na realidade, o que nós estamos falando é de especificidades de cada um de nós, da essência de cada um de nós e em situações, circunstâncias, quando essa essência ela pode ser ameaçada. A manifestação dessa essência pode ser ameaçada. Algum tempo atrás, né, quando ainda a violência doméstica era aceita, quando o estupro era simplesmente abafado, quando tantas outras manifestações de agressividade passavam desapercebidas, né, a homossexualidade ela era tida como uma patologia, uma doença. A evolução rápida até da humanidade nas últimas décadas, no último século, nas últimas décadas, né, ela veio trazendo à luz muita coisa que era importantíssima ser colocada nos seus devidos lugares. Como, por exemplo, não a violência doméstica. Isso é absurdo. E eu venho falando na Chai, não até palavrão, a escatologia, a vulgaridade. Vulgaridade ainda é aceita. E eu digo não a isso também. Não ao estupro, pelo amor de Deus, ninguém tem. A princípio, isso não era nem para existir na necessidade das nossas falas mundiais. Mas como ainda hoje tem lugares que isso é aceito, impossível. O não, a interpretação equivocada sobre aquilo que hoje nós chamamos de identidade de gênero é também um brado mais do que oportuno. Por quê? Porque por trás dele paira ainda uma ira que não é santa e nem um pouco sagrada contra aqueles que estão no processo alinhado à transição planetária, à transformação planetária. Quando a gente vem falando da sacralização do sexo, nós vimos falando ostensivamente desta questão que tem a ver com uma base manipulada da nossa história. Quando todos nós, em vários momentos de nossas existências milenares, protagonizamos situações de desrespeito à individualidade corporal, porque nós somos semelhantes e não somos iguais, fomos criados semelhantes à força criadora e não igual, não somos pasteurizados. E, no campo da individualidade, do respeito à individualidade, paira também hoje a necessidade, mais do que nunca, de se respeitar aquilo que hoje muito sabiamente se chama de identidade de gênero. Antigamente era chique
há 30 anos atrás, falar de opção sexual. Era quando o olhar sobre isso estava sendo colocado, né? E era moderno falar opção sexual do fulano, opção sexual da ciclana. Gente, não é opção. Eu olhava para isso e falei, que é isso? Tá errado isso, não é opção. Se fosse opção, nós estaríamos todos numa fileira de boa parte da humanidade, né? De pessoas masoquistas que optam pelo sofrimento, pela dor, da discriminação, do isolamento, do desrespeito, enfim, da violência. Não é opção. Aí passou, ficou moderninho e falou orientação. A orientação sexual pressupõe, né, alguma coisa do indivíduo, papapá. Ok, mais leve, mas ainda assim, ainda não contemplava aquilo que é a verdade, que é a verdade. Não se trata de opção. E se é uma orientação, essa orientação vem de um lugar aqui e aqui, não no corpo. Não no corpo. E aí eu chamo as pessoas de centelhas. A Chai nos chama de centelhas. E tem gente na Chai que está com dificuldade dessa minha fala, como se essa minha fala quisesse abafar a dor da individualidade, a dor pessoal. Não é isso. É porque nós precisamos ter certeza do que nós somos. E somos almas. Somos espíritos. Somos centelhas. E o corpo não é capaz de ditar aquele ou aquela que essencialmente somos. A orientação sexual ou a identidade de gênero não é uma virtude ou um comportamento. Ele é uma identidade. É uma forma como a pessoa se identifica coerentemente, consonantemente ou não com o corpo que veste. Mas então, isso é uma linha absolutamente clara, onde começa a ter uma dissonância entre a alma, o ser que somos e o corpo que vestimos? Não, ela não é tão abrupta assim. Muitos homens tidos como heterossexuais, casados e com seus filhos, sentem-se oprimidos por não serem aceitos no campo da sua beleza mais associada àquilo que se diz que é prerrogativa do feminino. Muitas mulheres se sentem agredidas, ainda que heterossexuais com seus filhos, quando não são reconhecidas também no seu direito de se manifestar dentro do campo de comportamento que seria atribuído a comportamentos essencialmente masculinos. A opressão, ela não escolhe muito endereço, não. O que está acontecendo neste momento de dor é que, nesse momento de transição, quando tem que vir a luz, principalmente para nós que estamos nos trabalhos religiosos, a identidade espiritual de cada um de nós, isso tem permitido que as sombras que existem em nós e que existem no outro e que existem no mundo, ela se revolte bravamente contra o processo de libertação da centelha e da verdade. Por isso não é só uma questão de gênero. A transição planetária é uma questão de libertação da centelha. Mas hoje, o ponto que mais dói é a insensibilidade de muitas pessoas diante do direito daquele e daquela que veste um corpo de homem ou de mulher se identificar e ser o gênero que é por dentro, enquanto alma, enquanto centelha. Eu sei, é linda Chai, né? Porque a gente aprendeu a conviver, todas as pessoas que passam por lá aprendem essa questão do respeito, porque vem naturalmente do amor, da relação do amor. Mas hoje eu estou trazendo apenas para reforçar algo que a gente vem falando durante muito tempo, mas para reforçar no campo da compreensão para com o outro e para o que está acontecendo e que está provocando tanta dor no outro, na outra, na centelha, irmã de corrente de nossa casa. Então, para que todos nós nos lembremos, paira sobre nós um desafio muito maior do que os conflitos deste momento.
paira sobre nós um desafio muito maior do que apenas a gente ter ou não o direito de ser quem a gente quer ser. Ah, eu quero ser bonito, eu quero ser rico, eu quero ser branco, eu quero ser preto, eu quero ser gerente, eu quero ser dona de casa, eu quero ter 50 filhos, eu quero ter uma ONG, eu quero ser solidário, eu quero ser violento, eu quero ser da gangue, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não é isso somente. É o direito de ser quem se é. É ainda mais profundo. Porque ele, além de ser inalienável, ele é imutável. Não tem como você obrigar uma pessoa a ser quem ela não é. Para esse tipo de dor, o mundo encheu conventos, encheu sociedades secretas, fabricou déspotas, homens e mulheres, construiu famílias doentes, onde filhos foram vítimas desta mesma doença, desta mesma idiosincrasia, desse mesmo foco de dor, que vem da incompreensão, da revolta e da intolerância. Nós buscamos hoje uma cura muito maior. Somos centelhas. Não queremos conventos com pessoas que fogem da vida. Queremos espaço onde as pessoas busquem o Espírito e o amor. Não queremos famílias de qualquer modo, seja de homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, seja o que for, onde a tônica seja da violência e da agressividade, do desrespeito, da intolerância, da vaidade, da agressividade, da brutalidade. Queremos famílias onde as pessoas se unam em nome do amor, para criar uma egrégora de paz, de luz, onde não somente os filhos, herdeiros destas pessoas, dessas centelhas se sintam bem, mas todos aqueles com quem elas conviverem. Estamos falando de uma transição planetária. Estamos falando de uma luta que é de todos os que desejam ser semelhança do Criador, ser centelhas, na compreensão e no respeito, e aí no amor muito mais profundo. Hoje é momento de união. A Chai busca essa união para a gente passar por essa turbulência onde a gente está, nesse voo complicado, onde muitas vezes a gente precisa de ficar sentado, firme no mesmo lugar assim, para poder passar aquele momento de dificuldade e chegar do outro lado. Precisamos chegar do outro lado. Por nós, por nossos herdeiros, por esse mundo que vai voltar a ser nosso na carne novamente, muitas vezes, e na paz. Paz e bem a todos, podemos voltar a conversar sobre isso, mas que o amor nos una mais do que nunca na